Boa noite. Boa noite, Daniel. Marcelo, boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Boa Tudo bem? noite. Boa noite, Amparo. Boa noite, Claire. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Fátima. Boa noite, Débora. Boa noite, Lucas. Boa noite. Tá me ouvindo, Marcelo? Perfeitamente. Ah, então tá, porque eu tava com problema no som aqui. Boa noite. Tá Boa ótimo. noite, Boa pessoal. noite. Alguém gostaria de começar com alguma questão? Fazer algum ponto? Bom, a gente, na aula passada, a gente estava justamente discutindo sobre o primeiro efeito que causa, que chega a nós do, em relação ao diálogo primeiro Alcebiades, é a estranheza, né? E essa estranheza ela tem várias dimensões, né? A primeira é como pode Sócrates contribuir com algo? Como que pode ele participar dessa discussão? Inclusive a ponto dele dizer que ele é fundamental, decisivo para a constituição do Alcebiades, né? Ele, em um determinado momento, ele vai dizer, eu cito o Platão, no 105D de dado, ele fala: sem a minha colaboração, não te será possível levar a bom termo todos esses projetos, né? Ou seja, ele não só se acha importante de dar, como decisivo, né? O que Sócrates tem a dar a Alcebiades é fundamental. E qual é a estranheza disso? É que Alcebiades já tem ao seu lado a tradição, a riqueza, a beleza e o arrojo, né? O Alcebiades era visto e conhecido por uma coragem que beirava a violência, né? Então, a pergunta, quando a gente olha para Alcebiades, né, e quando a gente começa a refletir sobre isso, o que objetivamente Sócrates pode dar a ele que ele não tem? E, de alguma forma, essa é a postura de Alcebiades em relação a Sócrates, né? É porque é de uma ambiguidade muito impressionante, né? Não, não à toa a gente tem Platão como um grande dramaturgo, sem nunca ter escrito uma peça na vida, mas porque os diálogos eles são verdadeiramente obras de arte, né? Que ele constitui a arrogância do Alcebiades, mas o Alcebiades tem curiosidade ao mesmo tempo, né? Ele se acha pleno, completo, perfeito, mas ele não consegue dizer não a Sócrates, né? É como se ele suspeitasse que Sócrates tem alguma coisa a dar,
então tem que dar para ele. Ele seria o eleito, né? Mas a pergunta que se faz, e acho que isso nos alcança em vários sentidos, no cotidiano, na vida, é como a gente olha para os outros, vendo nos outros a constituição plena, perfeita da vida, né? No sentido de que a pessoa já tem riqueza, já tem beleza, já tem bom trânsito social, nasceu numa classe favorecida aos olhos estrangeiros, ou seja, aos outros. eh, Parece que tudo sempre confluiu para que tudo desse certo, né? Me lembro de uma passagem desse equívoco que a gente tem de análise, né? Que a gente não é uma dificuldade que a gente tem de perceber que cada singularidade, cada indivíduo possui seus próprios desafios, seus próprios traumas, suas próprias dificuldades. Me lembro de uma situação, tem um filósofo chamado Wittgenstein, que ele defendeu a sua tese de doutorado na Inglaterra, e aconteceu algo muito curioso, porque era uma banca de notáveis. Ele era muito jovem, defendendo o seu doutorado, e a primeira arguição que tem com ele faz várias perguntas, e o professor, o George Moore, que é um, um grande filósofo inglês, ele diz: mas no final das contas eu não consigo compreender a sua tese. E o Wittgenstein, com uma certa ingenuidade típica de gênio, que diz: não se preocupe, ninguém que não seja eu entende o que eu falo. Mas ele levanta e cumprimenta a banca e vai embora. Ele não faz a defesa da tese dele. E mesmo assim ele é aprovado. É curioso, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler Wittgenstein. O Wittgenstein, você tem duas sensações quando você lê Wittgenstein. Uma sensação é de que é incompreensível o que ele está dizendo. A segunda compreensão é verdadeira. Você acredita, você tem a sensação plena de que ele está dizendo alguma coisa muito verdadeira. Esses dois sentimentos são curiosos, porque quando você não entende, a sua tentação é de não ver valor naquilo, né? Você não consegue mensurar a ponto de dizer se é bom ou ruim. Até quando algo te escapa, você precisa entender até um determinado estado para dizer, poxa, se eu cheguei até aqui e não consigo ver o resto, deve ser muito impressionante. E o Wittgenstein, não, ele é muito difícil mesmo, porque ele é muito estudado pelo pessoal de filosofia da linguagem, da lógica, filosofia da lógica. Ele se debate sobre isso, mas ele pensa de uma forma muito distinta, né? Esse é um pensamento radicalmente diferente mesmo. Mas em um determinado momento da vida dele, ele é de uma família riquíssima, se não me engano, donos de banco na Suíça. Acho que ele tinha dois irmãos, uma irmã e um irmão. Em um determinado momento, ele que era tido, sem dúvida alguma, como a maior promessa da filosofia do século XX, da Europa, ele, em algum determinado momento, ele abandona tudo e faz concurso para ser professor primário. E aquilo é visto de uma forma muito incompreensível, como tudo que o Wittgenstein fazia. E tem uma carta que a irmã dele escreve para ele, porque, junto com esse desejo dele de ser professor primário, o que parecia um absurdo, quer dizer, o que deveria ser ocupar as cátedras mais importantes de qualquer lugar do mundo, resolve dar aula para criança. E, ao mesmo tempo, ele resolve abdicar de toda a herança dele em favor dos dois irmãos. E os dois irmãos ameaçam não aceitar a doação. E ele diz que ele está decidido a abrir mão da herança. Então, ou fica na mão dos irmãos, ou ele vai doar para qualquer pessoa. Aí os irmãos aceitam e sempre muito preocupados com ele.
E tem uma carta muito impressionante, sempre me marcou isso, que a irmã escreve para ele dizendo: "Eu não entendo esse movimento seu. Você que foi tão dotado de um talento incomparável, que tem um pensamento de uma sutileza e de uma precisão nunca vista, vai trabalhar com algo que é grosseiro, que milhares de pessoas podem fazer, que é educar criança, e você que teve tudo, que é preparado, que foi forjado para isso". E ele dá uma resposta que é muito impressionante, que ele diz: "A pessoa que olha pela janela um indivíduo na rua e acha que ele está ali usufruindo bem do tempo, não sabe o esforço que ele está fazendo para se manter em pé. Não sabe, no lugar da janela, quantos ventos estão tentando derrubá-los e o esforço que ele faz para continuar vivendo". E ele responde isso. É claro que, assim, Wittgenstein, tudo era muito superlativo nele. Ele tinha uma inteligência prodigiosa, ele tinha questões prodigiosas e ele tinha problemas prodigiosos. Mas eu sempre acho muito impressionante isso, porque esse por mais refinada que seja a observação, nunca é possível estar no lugar da pessoa, né. Uma vez eu tive um professor de psicologia, que ele dizia uma coisa muito impressionante que sempre me marcou, que ele disse: "Nunca é possível calçar os sapatos dos outros", né. Então é um pouco nesse sentido. E de alguma forma, por isso que é magistral o que, eh, o Platão faz com esse diálogo, é que ele está demonstrando, ele está pegando a figura mais prodigiosa de Atenas. A figura mais prodigiosa não é Sócrates, é Alcibíades. Toda a ideia de uma fortuna de vida, em termos de posse, de conteúdo, ninguém teve mais do que Alcibíades, né. Riqueza, tradição, beleza, coragem, vitalidade, eh até, digamos assim, o infortúnio da morte do pai faz com que o tutor dele seja Péricles. Então, sabe, o que mais se pode querer ser? E será essa figura sem precedência que Sócrates, com perguntas muito diretas e muito simples, vai mostrar que ele ignora o que é fundamental na vida, né. É essa questão que está presente. E acho que, se só falássemos disso, o diálogo já valeria a pena, né, porque ele desconstrói com toda uma com todo um vício cultural que todos nós temos, de um olhar judicativo, objetivo sobre os outros, né. Então, é a tendência que nós temos de querer analisar as pessoas através, de suas exterioridades, né, a partir de parâmetros muito bem, estabelecidos, mas estranhos, alheios àquela pessoa, àquela singularidade, né. Me lembro também, o quanto isso é discutido, por exemplo, numa transformação da antropologia no século XX, devido a Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, né. O Claude Lévi-Strauss traz para a antropologia uma perspectiva estrutural, e essa perspectiva estrutural, ela muda a forma de se fazer antropologia, né. Então, bom, não vale a pena, e acho que eu nem seria a pessoa correta para fazer isso. Minha leitura
de Lévi-Strauss e da antropologia é uma leitura muito de curioso e não de especialista, então a gente não vai adentrar muito, mas o que interessa é que até então, de forma genérica, e aqui cometendo suas injustiças de ser genérico, a antropologia, o trabalho da antropologia antes de Lévi-Strauss era muito da ideia de você constituir uma análise sobre uma sociedade, sobre uma comunidade, e entender qual era o grau de desenvolvimento dela, né? Em que momento ela se encaixava no progresso humano. E o que o Lévi-Strauss vai trazer é a impossibilidade de se fazer isso, porque, na verdade, você já faz isso trazendo a sua própria régua, portanto, você não consegue nunca medir essa outra cultura. E ele vai apresentar isso. Tem uma passagem que eu acho ótima, que está no começo do Pensamento Selvagem, né, do livro dele, onde ele vai citar uma certa tribo onde a dor de dente era tratada com a aproximação de um bico de um animal no dente. Você tocava esse dente que estava doendo com um bico, e esse era o tratamento para melhorar a dor de dente. E aí o Lévi-Strauss fala, uma antropologia antiga perguntaria: isso é científico? Isso tem base científica? Isso faz algum sentido racional? E se fizesse, então aquilo teria relevância. Se não fizesse, isso então entraria no campo das crendices e folclore de uma cultura. E ele diz: nada mais inútil do que fazer essas perguntas. Porque perguntar sobre a cientificidade ou perguntar sobre a racionalidade desse processo simplesmente não diz nada sobre aquela tribo. O que interessa para uma antropologia, e no caso para ele vai interessar a qualquer antropologia, mas digamos de uma antropologia de base estrutural, é perguntar que tipo de cultura consegue aproximar dente do bico daquele animal. Quer dizer, para que o tratamento do dente seja com um bico, existe alguma coisa, algum laço, alguma aproximação na cultura daquela tribo, daquela comunidade, que torna dor de dente e bico daquele animal próximos, relacionados. E isso que interessava uma antropologia, porque isso efetivamente diria sobre a comunidade, sobre aquela tribo, sobre aquela cultura, sobre a sua forma de ver o mundo. Esse é o desafio que o Platão já nos coloca imediatamente. Não podemos tratar, analisar, julgar um indivíduo por exterioridades. É preciso entender a sua dinâmica em relação ao mundo em que ele se insere. Então, nesse sentido, a riqueza, a tradição, a coragem, a beleza de Alcebiades, elas só contribuem para mostrar que nada disso determina a singularidade do Alcebiades, a constituição da subjetividade dele. É de outro nível que ainda não sabemos, mas é de outro nível que isso se trata. E a gente poderia desdobrar isso em várias coisas. Lucas, estou vendo aqui tipo um Lacan, me explica isso, por favor, que eu não sei em que momento que eu só vi agora. Ah, que eu não quis cortar, professor. Foi no início que você falou aquele filósofo com nome complicado, eu não vou saber reproduzir. Foi um dos primeiros que você Wittgenstein. falou. É, esse daí mesmo. Você falou que ele era rico e que tinha, enfim, suas questões. Eu falei, lembrando Lacan. Estuda demais.
exatamente, exatamente. Então, é nesse campo, é é disso que se trata a reflexão. É como se Platão nos colocasse a questão: como pode haver falta onde em tudo há excesso? Alcebiades é inteligente demais, é bonito demais, é rico demais, é tradicional demais, tem uma cultura demais. Qual é a natureza dessa necessidade, desse trabalho que Sócrates imediatamente já diz que sem ele Alcebiades sequer é capaz de dar conta, que não possa ser preenchido com todas essas aquisições de cultura, de tradição, de beleza, de coragem. Patrícia, por favor. Ele poderia dizer que é o outro, porque você não vai colocar o Sócrates como um cara que saberia algum segredo especial que só ele sabe. Então, colocando o outro é a necessidade de fazer essa. O Sócrates seria o outro, porque a gente é o outro ajuda na sua subjetividade, não ajuda, faz também a sua subjetividade, pode ser. Sem dúvida, Porque senão Patrícia. fica parecendo que o Sócrates sabe alguma coisa que ninguém sabe. Que É, ele de sabe, que ele fato, ele sabe. sabe, Sim. mas todo o argumento dele é que você pode saber. Quer dizer, não é algo, você não precisa ser Sócrates para saber, né? E todo o trabalho dele é é nesse nível, é nesse nível de que ele se descubra enquanto tal. Mas esse que se descobre enquanto tal, ele precisa da alteridade, né, essa palavra tão filosófica, ele precisa do outro, ele precisa daquilo que não é ele. Se vocês forem perceber lendo o diálogo tem um registro, um dos registros, porque é um diálogo extremamente, prolífero em camadas, mas uma dessas camadas é terapêutica, né. Tem algum determinado momento no diálogo que o Sócrates conclui algo e o Alcebiades diz: "Você está certo". Aí o Sócrates diz assim: "Eu? Eu não". Ele falou: "Mas como que você discorda?" Ele falou assim: "Não, mas não sou eu, foi você que disse isso". Ele diz: "Mas eu não disse isso". Aí é de uma beleza incrível, porque o Sócrates diz assim: "Espera aí, então vamos discutir uma coisa. Se eu te pergunto, qual o número é maior, um ou 2? Você me responderia o quê?" Aí Alcebiades: "2". Aí ele falou: "Por quê?" "Ah, porque ele tem uma unidade a mais". Ele falou: "Ok, e quem está dizendo isso? Sou eu que pergunto ou você que responde?" Ele: "Claro, eu que respondo". Ele falou assim: "Mas até agora eu só perguntei para você e você só respondeu. Como que eu posso ter dito alguma coisa para você? Tudo que foi dito foi você que me disse". É curioso esse processo, né, porque isso é uma dinâmica terapêutica, né, onde o terapeuta ou a terapeuta está o tempo todo dizendo o que você está dizendo, né. E nesse sentido você se escuta por causa do outro, né. O que você trouxe, Patrícia, no sentido de que você precisa de outro. É engraçado porque o único que não precisou de outro foi Sócrates.
Mas Sócrates, de uma certa forma, precisa de outro também, porque ele conversa o tempo todo com seu daimon, né? Que é essa figura meio que um anjo da guarda, meio que um, 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 um um amigo imaginário, meio que uma personalidade, meio que o seu espírito. Mas existe, mesmo em Sócrates, que é essa figura exótica que conseguiu alcançar essa sabedoria meditando, né? Porque de alguma forma é isso que ele fazia, ele ficava meditando, meditando e depois ia falar com os outros. E ele dizia: eu só faço o que o meu daimon manda eu fazer, né? Meu daimon disse que eu tenho uma missão e eu aceitei a minha missão. E a minha missão é esclarecer a todos que eu puder. Mas de alguma forma, então, ele conseguiu algo único, que é conversar com o espírito dele, com o anjo da guarda dele, o que não vamos nos deter a isso em relação a essa figura do daimon grego, né? Mas de qualquer jeito, ele consegue ter uma alteridade nele mesmo, né? Essa o outro se apresenta a ele, né? Então, não há dúvida, Patrícia, aí há uma questão fundamental da gente entender que a subjetividade ela só é passível de existência por causa do outro. É muito louco isso, né? Porque a subjetividade é o que há de mais individual, né? Tanto que modernamente a gente fala do indivíduo como subjetividade. Mas ela só existe a partir do outro. Diga, Patrícia, por favor. Que isso pode entrar em defesa de você não querer destruir o outro. Ah, ah, quando você pensa em, não sei, em questões mais práticas de você achar que você vai resolver uma coisa destruindo o outro. Às Sim, vezes eu tenho sim. que pensar É, melhor. é, é, é uma dinâmica curiosa, né? Que curiosamente também está no diálogo, né? Quando o Alcebiades e o Sócrates vão discutir o que que é justo, o que que é injusto, né? Um determinado momento ele diz: a justiça e a injustiça, as pessoas não concordam entre si. E quantas guerras e quantos sofrimentos foram causados por causa dessa discussão desses conceitos? Que alguém se sentia injustiçado e, portanto, passava a ser justo atacar o outro. E você atacava o outro por um reconhecimento de uma injustiça. Então, há essa dinâmica que ela é bem complexa, a gente pode voltar a discutir isso, mas sim, está presente nisso. Débora, por favor, Débora. Não, oi, Marcelo. Eu pensei numa coisa aqui, você está me ouvindo, né? Tá todo mundo me ouvindo. Todo mundo. Você estava falando que a subjetividade, como que pode ser a subjetividade que é tão pessoal e só acontece em função do outro, né? Aí, assim, eu sei que você já passou por Foucault, mas tem que lembrar que a subjetividade é construída, né? Então, você só pode construir alguma coisa em função do outro, assim, a gente não constrói nada sozinho. E aí eu acho que faz todo sentido você precisar do outro para poder construir próprio eu, no sentido essa própria subjetividade mesmo que parece que nasce do nada, mas na verdade ela está na sociedade. Você não tem como descolar isso da vivência social. Né? Não sei se eu É, falei é, alguma besteira ou pensei errado, Não, não, mas não. Exatamente isso. E a gente pode desdobrar isso em vários sentidos, né? Quer dizer, a subjetividade precisando dessa matéria social, né? A gente precisa estar em contato com o outro, com a família, com a comunidade, com a cultura, com a sociedade,
para nos entendermos enquanto sujeitos. E isso tem um desdobramento que, se a gente for aprofundar isso, no sentido da própria constituição do aparelho psíquico, né? Quer dizer, essa dimensão que digamos que é a experiência mais íntima na contemporaneidade que a gente tem, que é a consciência, né? A consciência e o inconsciente da consciência, ele só existe por causa do outro, né? Se não houvesse mais de um, se não existisse além de mim, muito provavelmente eu não teria consciência de nada além de mim. E, portanto, não haveria sequer subjetividade, né? Seria uma experiência outra da qual, digamos que a gente não consegue nem pensar, porque nós já estamos para além disso de qualquer forma, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, o que é curioso, Débora, é que por mais que pareça tudo isso bastante razoável, isso é contra o nosso senso comum, né? A tendência que a gente tem é que a última fronteira da privacidade é a subjetividade, a intimidade e a consciência. E isso se coloca de tal forma que parece nos afastar dessa percepção ecológica da subjetividade, né? A gente cai nessas armadilhas que elas vão desde a ideia de constituição é, dos burgos, né, das cidades, como uma forma de proteção de um grupo. Dentro das cidades, conforme a modernidade chega, a ideia de regiões, de condomínios, de bairros, de ruas. Depois da ideia das casas, dos muros, dos quartos, até o ponto de que isso, a partir das redes sociais e da internet, você tem uma impressão de uma individualidade que te afasta de tudo e que, portanto, você fica protegido disso, né? Quando, na verdade, você só está constituindo outras formas relacionais. E aqui também não estou querendo dizer melhor ou pior, né? Tem várias vantagens, uma, inclusive, nós estamos usufruindo dela nesse momento, e várias desvantagens. O problema não é isso. O problema é ignorar que isso está mudando as relações. Isso é perigoso, né? Ontem eu estava dando uma aula de fenomenologia para o curso de filosofia contemporânea da PUC, e, e um rapaz, um aluno muito inteligente, muito bom, ele defendeu a tese de que ele achava, sem base alguma, de você achar que a inteligência artificial vai destruir as relações sociais. E eu falei com ele, também acho isso. Ele falou, porque a inteligência artificial é só um instrumento. Aí eu falei assim, aí tem o problema, porque nenhum instrumento ele é inócuo, né? Você consegue, a partir de vários estudos muito sérios, mostrar que todo instrumento, todo utensílio, ele altera a nossa percepção do mundo. Um martelo não é só um martelo, ele muda a nossa forma de nos relacionarmos com as coisas, né? Tanto que, assim, quando alguém está muito nervoso e pega o martelo, a primeira coisa que você quer fazer é tirar o martelo da mão da pessoa. Porque o martelo, ele de alguma forma, ele já nos molda por movimentos abruptos, né? Ele de alguma forma já nos induz a isso.
E isso tudo não é bobagem, quer dizer, todo estudo do hábito, da repetição, do ambiente, né? Mostra isso. Eu sempre esqueço, eu tenho que parar uma hora e pesquisar isso. Tem um professor de história da UFRJ que uma vez eu vi uma palestra dele muito interessante de um estudo dele do impacto da, das máquinas fotográficas da Kodak na forma de se viajar, né? A partir dos anos 70, em que houve uma democratização e uma popularização da fotografia, basicamente em torno da Kodak, né? Onde você podia revelar filme em qualquer lugar, tudo em meia hora, e você ganhava boné, camiseta, álbuns. De repente, a viagem passou a ser para registro fotográfico. Se você faz uma viagem incrível e você não tem vários álbuns daquela viagem, você não fez uma viagem incrível. Você tem uma sensação que você não viajou. E, ao mesmo tempo, isso muda a relação das coisas, né? Outro dia eu estava vendo um casal que eu gosto muito, e eles fizeram um documentário na Grécia, e eles falaram que o inferno era gravar as coisas, porque um determinado lugar da Grécia lá virou coqueluche dos YouTubers. Então você não consegue filmar o local sem ter 10 pessoas se pendurando ali, porque a luz é incrível, o fundo é maravilhoso, e virou algo instagramável, né? As fotos do Instagram. Olha, isso muda uma cidade. Isso muda a sua relação com uma cidade. Isso transforma a sua percepção. Quer dizer, se você for pegar, eu tenho aqui algum lugar, cadê? Os livros, por exemplo, do Goethe, que ele escreve sobre a viagem dele à Itália. Ele foi ficar 6 meses lá. Dá para perceber o que é isso de diferente? De como muda? Quer dizer, quando você passa 15 dias numa cidade hoje em dia, significa que você ficou muito tempo naquela cidade. Porque é absolutamente comum você fazer uma programação de ficar um dia em cada cidade. E aí, claro, você fica imaginando, né? Assim, eu fico imaginando você a Paris. Aí você tem que ir na Torre Eiffel, né? Você tem que ir no Arco do Triunfo, você tem que ir no Luxemburgo, você tem que ir nas Galerias Lafayette, você tem que ir no Louvre, você tem que ir, talvez, no Museu d'Orsay. Bom, só isso, né? Bom, no Louvre nem um dia inteiro resolve, né? Eu fiz a tolice de querer passar por todas as galerias do Louvre em um dia. Eu cheguei assim que abriu a primeira vez e eu saí de lá querendo morrer só. Assim, eu não me ligava para mais nada. Eu estava assim num mau humor. Eu tenho a sensação que metade do Louvre eu já não apresentei. Tanto que todas as outras vezes que eu tive a oportunidade de ir, eu vou sempre na Galeria Richelieu, que é onde ficam os pintores holandeses, que são os que eu mais gosto. Então, eu já decidi que eu nem vou no resto. Eu só vou lá, porque lá eu posso ficar horas olhando, vendo com calma, né? Você passa ali para ver os Rubens, os Rembrandts, evidentemente o melhor de todos, os Vermeer, e etc. e tal. Mas não dá. Mas as pessoas fazem isso. Aí você vai dizer, isso não é viajar? Mas claro que isso é viajar. Mas é claro que isso é uma outra forma de viajar. E, evidentemente, essa outra forma de viajar contribui, constitui e forma um outro tipo de subjetividade. Não há como não ser nesse sentido. E essas percepções, elas são muito estranhas. Então, Débora, eu estou completamente de acordo com você. O que eu só acho que a gente esquece disso com muita facilidade, porque tudo nos induz a pensar de forma diferente.
Então, é preciso ter uma resistência ativa para que a gente possa pensar de outra forma. Do contrário, a gente recai na lógica dominante que falseia a realidade, mas que é dominante, de que o que nós temos representa quem nós somos, que as aquisições que fazemos diz quem nós somos, e aquisição aqui eu não estou falando de bens financeiros, não. É claro, casa, carro e etc. Mas os livros que compramos, os cursos que adquirimos, as viagens que fazemos, o que está tendo o esforço do Sócrates é de mostrar que esse tipo de formação é uma formação alienante. É isso que ele está querendo dizer. Ele não é tolo de dizer que Alcebiades não é um indivíduo. Evidentemente, Alcebiades é um indivíduo. O que ele está querendo dizer é que ele não tem sequer consciência de quem ele seja. Né? Né, Patrícia, esse é o segredo do que só o Sócrates tem. O Sócrates sabe que nós nos desconhecemos, né? E de alguma forma, assim, eu tô descumprindo o nosso acordo de 4 aulas para cada tema, e já aproveito aqui de forma bem discreta dizer que ainda vou descumprir semana que vem, porque eu preparei a aula de hoje, eu ainda preciso falar algumas coisas a mais sobre a ignorância, mas de alguma forma eu já estou apontando para outro tema, essa ideia da consciência, do conhecimento como consciência. Tem um filósofo alemão que eu adoro, sobre o qual eu nunca escrevi uma única linha, e eu sempre suspeito que eu não escrevo, porque mesmo quando eu discordo dele, eu não tenho muita convicção que eu discordo, que eu esteja certo ao discordar dele, que é Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer, para quem já teve a oportunidade de ler, ele beira a grosseria na argumentação. Assim, ele não tem muita paciência de convencer. Ele está tão certo que ele está certo que ele é muito direto, né? É, a forma dele analisar a história da filosofia é bastante breve. Para ele, existem 3 pensadores que vale a pena você gastar o seu tempo: Platão, Kant e, obviamente, ele. Né? Então, assim, só para ver o grau de convicção que ele tinha, né? A mãe dele era uma romancista muito famosa e eles tinham uma péssima relação e ele jogou uma praga. Normalmente é mãe que joga praga para filho, né? Mas ele que rogou uma praga para a mãe, que ele disse: você vai ser condenada a ser unicamente lembrada como minha mãe. E ele acabou conseguindo que a praga se realizasse, né? Ninguém lê mais os romances dela e todo mundo só cita ela como mãe. Bom, o lado bom dessa arrogância e dessa convicção toda do Schopenhauer é que ele dá exemplos muito diretos, né? O exemplo direto dele, que o conhecimento não traz consciência, é que ele diz: ninguém que lê um tratado de ética se torna ético. Ninguém que lê um tratado de estética se torna esteta. Não há essa transferência direta, né? E aí a gente pode desdobrar isso. Quantos grandes juristas que conhecem perfeitamente o ordenamento jurídico o desrespeita descaradamente? Tem alguns que nem isso sabem, nem falar bem, mas aí já é um outro problema, né? Tem exemplos melhores. Mas o, o que já está em questão aqui é que o conhecimento não gera consciência, o que é um choque para nós modernos. Né?
todos nós fomos educados e todos nós chegamos aonde chegamos acreditando que o conhecimento liberta, que o conhecimento engrandece e o conhecimento nos melhora. O Sócrates está mostrando para Alcebiades que o conhecimento em si nada faz. Ele tem um alcance extremamente limitado. Você simplesmente adquire um conteúdo. Isso sequer te faz apto a utilizar bem esse conteúdo. E aí é a questão que hoje eu queria falar com vocês. Eu não sei se eu vou chegar ao final da aula com tudo que eu quero falar, mas é isso. A questão do Sócrates, o que ele vai opor nesse diálogo é que muito menos importa a aquisição e muito mais importa a atividade. A atividade prevalece sobre a aquisição. Logo, para a gente manter o vocabulário, né, um conhecimento aplicado, ele produz algo. Um conhecimento adquirido é irrelevante. E a gente pode desdobrar isso em várias formas se a gente pensar de forma de conhecimento moderno. Né? Uma pessoa que conhece bem algo não quer dizer que ela aplique bem aquele conhecimento. Uma pessoa que conheça bem algo não quer dizer que ela consiga transmitir bem aquele conhecimento. E para o critério socrático, de fato, ela desconhece. Porque ter um conhecimento e não saber transmiti-lo ou não saber aplicá-lo é nulo para Sócrates. Porque falta, no fundo, consciência. Consciência de quê? Consciência desse vazio, dessa falta, desse espaço que vai permitir a ação, a atividade, o deslocamento, a constituição. Falta consciência da ignorância. O problema do conhecimento é que ele ignora a ignorância que torna ele possível. Eu me lembrei de uma passagem aqui, deixa eu pegar o livro. Eu acho que ela vai cair bem no que a gente está dizendo. Não tem nada a ver com Sócrates, Ser e o Nada, do Sartre. No finalzinho, na conclusão do livro, Sartre vai dizer o seguinte, em um determinado momento. Ele está comentando da impossibilidade de um ser humano se julgar acabado e pleno para algo. Ou seja, você se confrontar com a ambiguidade humana, com a incompletude humana, com o que não importa o quanto você se esforce, você, enquanto ser humano, você nunca está acabado. Né? Então, ele está falando disso que em termos modernos, isso significa um desespero, porque é como se você não tivesse um ponto final. Né? E isso é angustiante. E ele está falando desse contexto.
E aí ele dá um exemplo que eu sempre acho maravilhoso. Ele vai dizer: assim, dá no mesmo embriagar-se solitariamente ou conduzir os povos. É a mesma coisa. Você ser um bêbado solitário ou você ser um grande líder político. Se uma dessas atividades leva vantagem sobre a outra, não será devido ao seu objetivo real, se embriagar ou comandar os povos. O que parece para a gente que é, né? A gente tende a ver como uma grande figura histórica mais importante do que uma pessoa comum. O Sartre está dizendo, não, não é o projeto final que decide, porque ele é irrealizável em última análise. Não é nada do que você quer, você realiza plenamente. Mas o que vai fazer uma prevalecer sobre a outra tem a ver com o grau de consciência que se possui do objetivo ideal. E, nesse caso, acontecerá que o quietismo do bêbado solitário prevalecerá sobre a vã agitação do líder dos povos. Quer dizer, uma pessoa, um bêbado, sabe da sua ignorância. Ele tem uma dimensão mais próxima da realidade. Mas um grande líder, não. Ele acha que pode comandar os outros. Ele acha que ele pode mudar o rumo da história. Então, nesse sentido, ele está mais longe da ignorância do que uma pessoa que está realizando uma atividade banal. Então, é um pouco disso, é essa questão de fundo que é fundamental. É da gente adquirir uma consciência da ignorância estruturante da realização humana. Porque sem essa ignorância, não seria possível sequer adquirir conhecimento algum. É isso que está em jogo. Marcelo, Sim, Fernanda. eu me lembrei também do banquete, quando você fala desse espaço de, vamos dizer assim, de manobra, né, que tem que ter, que significa essa ignorância. Eu me lembrei da questão do amor, que tem um pouco isso também, né? Esse dilema entre a plenitude e a carência, né? Então, na aula passada, a gente falava da coragem que impulsiona, o defeito que faz a gente seguir adiante, independente da, do que de fato você tem de possibilidade. E também desse lado da ausência, né? De identificar esse espaço de ignorância ou de carência, como essas duas coisas são aparentemente opostas, talvez, e como elas são necessárias, né? É engraçado, Fernando, que você trouxe uma coisa que é maravilhosa. Elas parecem opostas porque a nossa cultura pensa a ideia de um progresso e de uma completude. Aí elas parecem inconciliáveis e dá vontade de falar assim, Fernando, separa as coisas, não traz as duas coisas juntas, porque, né, incomoda as duas coisas juntas. Mas, de certa forma, é isso mesmo. Mas não porque elas sejam inconciliáveis, mas porque Com certeza. existe uma compreensão geral que as opõe, E essa né? tensão que é criada, né? Exatamente. Vou te dar um exemplo. Pensemos em um grande artista, independente do gosto pessoal, né? Vou pegar, por exemplo, João Gilberto, né? Eu, pessoalmente, não sou fã do João Gilberto, mas é impossível discutir a sua genialidade.
aonde está a genialidade dele? Na afinação quase que insuportável dele, né? De passar 5 anos tocando a mesma música para achar que ela está digna. Mas por que isso? Porque ele não tinha voz. Perceba, é justamente por uma inadequação dele, entendeu? Se ele fosse Orlando Silva, não faria É o menor verdade, sentido ele ser João Gilberto, né? com certeza. É por uma falta, por um defeito, por uma fraqueza, por uma doença, por uma inadequação, é que Dificuldade, algo é né? genial, né? É aquela. Mas isso não é o que a gente, quando a gente olha pela cultura, não é isso que a gente busca. A gente busca a perfeição. Só que essa perfeição, ela exige que você esqueça aquilo que é que faz com que a beleza surja, né? Então, de alguma forma, é, isso assim, Fernanda não tem nem ideia do que seria se a gente conseguisse incorporar isso, tanto em termos individuais como em termos culturais. Mas se a gente Sim. conseguisse viver, quer dizer, a expressão do Nietzsche, olha, eu só estou querendo dizer que eu já estou trazendo de contrabando o que eu estou adiando, que é Nietzsche, tudo. O que que a expressão a Nietzsche vai opor à ideia da modernidade de conhecimento à expressão torne-te a ti mesmo, né? Torne-se o que és. E, a princípio, é uma expressão contraditória. Porque se você é, você não pode se tornar. Você já é. Como que se torna alguma coisa que é? É- Ela é uma contradição se você for analisar ela objetivamente. Mas o que o Nietzsche está querendo dizer é se realize. E ao se realizar, aquilo será. Né? Então, no sentido de que o belo do João Gilberto não é a nota perfeita que em determinada gravação ele acha que fez. É a obsessão dele. Só que a obsessão é um defeito, digamos assim, é uma carência, é uma incompletude, é um desvio, mas é o que torna. Tem uma história maravilhosa do João Gilberto, que as pessoas odiavam produzir o João Gilberto. Porque ele cismava com uma coisa e ele não queria saber, e para ele não existia tempo. Então, se ele fosse passar 5 anos para gravar um disco, só que se demorar 5 anos para gravar um disco, ele leva a gravadora à falência. E ele estava um pouco se lixando para isso. Então, ninguém gostava de produzir, porque ia chegar algum momento que ele ia empacar com alguma coisa, e a gravadora que está pagando o produtor ia exigir que lançasse. Bom, um determinado momento, ele fez uma gravação, ah, um, um, um engenheiro de som muito famoso, até hoje, trabalha até hoje, mora nos Estados Unidos. Ele fez a gravação e o João Gilberto falou assim: lindo, é o que eu queria, você gravou o que eu queria. Aí todo mundo ficou relaxado, tudo. E aí ele conta, aí teve o grande erro. Que aí o João falou assim: faz uma cópia para me escutar em casa. E disse que ele estava tão feliz que ele fez e entregou. Mas ele disse que quando o João saiu, ele já começou a pensar assim: meu Deus do céu. Simplesmente, a partir do dia seguinte, ele falou assim: eu vou resolver isso. Porque se o João colocar no aparelho mequetrefe dele, ele vai achar que o som está ruim. Então, ele fez a gravadora pegar a aparelhagem profissional de um estúdio e ir na casa do João e instalar para ele escutar a gravação. Ele falou: aí está tudo bem, ele vai escutar com as caixas de som profissionais. Passada uma semana, o João liga para ele e fala: temos que regravar tudo. Está muito ruim. Ele falou: mas como que está muito ruim? Ele falou assim: você tinha gostado? Ele falou: não, mas não é o que eu escutei aí.
Eu falei, mas João, não tem como. É a mesma aparelhagem, eu fiz uma cópia, tem que ser, não é a mesma coisa. Ele disse que depois de um bom tempo de discussão, ele falou assim, João, eu vou aí. Ele falou, vem aqui, você vai ver que não é a mesma coisa. Fernanda, quando ele foi escutar, ele falou assim, eu não acredito, não é a mesma coisa. Ele falou, mas não pode, tem que ser a mesma coisa. Quando ele estava enlouquecendo, sabe o que que ele percebeu? Que o técnico, na hora de montar a caixa de som, inverteu o lado esquerdo e o direito. Então, o que foi gravado para ser escutado do lado direito estava saindo na caixa esquerda. E o que estava saindo na caixa esquerda na caixa direita. O que ninguém perceberia. Mas o João percebia com a obsessão dele. E Ai, aí ele meu Deus. chegou para o João e falou assim: você tem toda a razão. Já sei o que eu fiz errado. Amanhã eu trago a nova gravação. E ele disse que quando o João se distraiu, ele trocou os cabos, foi para casa, não fez nada no dia seguinte. Foi lá e o João, você é um anjo, agora sim está lindo. Mas é isso. A beleza está naquilo que não é perfeito. E eu estou dando um exemplo meio Alcebiades, né? Que o João Gilberto buscava a perfeição, né? É um pouco disso. Tem uma outra passagem que diz muito disso, que conta-se que certa vez o Goethe estava com Beethoven, quer dizer, que época, né? Goethe junto com Beethoven, Delícia. e Goethe era um homem dos salões, Beethoven era uma alma selvagem, né? E estava passando a carruagem real e o Goethe deu um passo atrás. E o Beethoven puxou o Goethe e a carruagem parou, os dois atravessaram, e o Goethe, assustado, mas era a carruagem real. E ele respondeu: um rei é só um rei. Virá um outro rei, depois um outro rei. Goethe e Beethoven só existem um no mundo. Quer dizer, veja, claro que você vai me dizer, é de uma arrogância incrível. Sim, mas é uma percepção, não é que o Beethoven se achasse perfeito, mas ele tinha noção exata da imperfeição dele ser genial, tanto que depois ele fica surdo, né? Conhecida a surdez que ele vai adquirindo, né? Se você vai escutar as últimas obras do Beethoven, é uma coisa incrível, porque ela parece assim de uma contemporaneidade absurda, porque ele já não escutava. Quer dizer, ele escrevia a partitura imaginando que som teria. Isso, claro, que fazia ele construir uma outra obra musical, porque ele não tinha a possibilidade de executá-la, né? Então, a gente volta à questão de que todo instrumento, todo utensílio transforma a subjetividade, né? Muito provavelmente, Beethoven jamais comporia aquelas composições se ele escutasse, porque outros caminhos se abririam para ele, né? Então, eu acho que é um pouco disso que a gente está percebendo, e a, essa noção de ignorância, ela funciona como uma mola propulsora, né? Ela que deflagra a imperfeição, né? Tem um, eu, não, eu sou péssimo de me lembrar de memória, mas tem uma canção que eu adoro do Leonard Cohen, já falecido, cantor canadense, poeta, cantor, né? É, muito amigo do Bob Dylan. Me lembro até hoje, ele estava vivo quando o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura e perguntaram para ele o que ele achava. Ele disse: eu acho que é a mesma coisa que dizer que o Everest é a montanha mais alta do mundo, né? É um jeito tão lindo de dizer que é maravilhoso e ao mesmo tempo dizer que o prêmio não tem importância nenhuma, né? Everest não precisa ouvir que é a montanha mais alta do mundo para ser a montanha mais alta do mundo. Então, eu não conheço uma forma de você dar valor a uma homenagem tirando todo o mérito da homenagem ao mesmo tempo. Mas ele tem uma música, é, hum, qual o nome dela?
hino, Enten, que ela tem uma estrofe que é digna de um aforisma do Nietzsche. E não à toa, o Leonard Cohen era um budista elevadíssimo. Ele fala das rachaduras que surgem, mas são só através delas, das rachaduras, que a luz passa. É isso. A beleza, ela precisa de rachadura. A plenitude não é bela. Primeiro, porque ela não existe, a beleza existe. Segundo, porque se há uma perfeição, não tem espaço para beleza. A perfeição, ela, ela se aproxima da morte, porque ela não, a perfeição ela não convive com nada. A perfeição exclui tudo. Então, veja, de alguma forma, a gente poderia colocar nessa discussão do Sócrates com Alcebíades, da arrogância do Alcebíades, é que enquanto ele se acha perfeito, ele não é capaz de se tornar um homem de ação. É só a partir do reconhecimento de uma falta, de uma ignorância, que se pode, então, se tornar um sujeito de ação. Me ocorreu um exemplo que talvez não seja tão bom, mas o Paulo Coelho sempre fala que os livros dele têm alguns erros lá dentro que ele não gosta de mexer, que ele quer deixar como está. E indo um pouquinho além com ele, que ele é considerado um mau escritor, né? Mas a vida que ele conseguiu para ele, sendo esse mau ou bom escritor, tanto faz, que foi de viajar, conversar com outras culturas, os livros dele foram, enfim, talvez está um pouco fora do que a gente está falando, mas Não, eu não, lembro mas eu entendo. eu lembrei que ele falava desse erro, daí eu falava, mas por que não corrigir, então, se ele vê que tem um erro? E agora me ocorreu isso, que é legal deixar que o imponderável, através desse erro, penetre na obra dele de alguma forma, não sei. Eu acho, Patrícia, eu gosto do Paulo Coelho, mas eu acho que, antes de tudo, ele é um mestre do marketing, né? A história que eu conheço desses erros é que o editor chegou para ele e falou: olha, a gente tem que consertar. E ele falou assim: mas não tem erro nenhum. Aí o editor falou assim: tem erro sim. Ele falou: então me mostra. Aí mostraram. Ele falou assim: não é que tem erro mesmo? Mas deixa assim, não mexa. E que claro que tem essa filiação, né? E que claro que a obra Paulo Coelho tem a ver com isso também, né? Do mesmo jeito que tem autores e autoras que são misteriosos, que são reclusos, que se criam lendas em torno das figuras deles. Isso vende o livro, né? Esse marketing do Paulo Coelho também, né? Então, assim, não acho, não vejo motivo de um ter mais mérito do que o outro nesse sentido. E o trabalho dele é um trabalho, né? Que é mérito dele, né? De fazer isso. Mas é isso. No fundo, é algo que veja, isso é muito importante a gente entender. Não é um elogio ao erro que o Sócrates está fazendo. É uma exigência de um reconhecimento de uma incompletude para a constituição subjetiva. São coisas radicalmente diferentes.
O erro é um problema do conhecimento. É outra dimensão que o Sócrates está dizendo. Inclusive, não é isso, porque o Sócrates vai dizer para Alcebiades que ele precisa passar o resto da vida se cuidando. Então não é a admissão do erro, não é assim, eu sou estranho, eu sou diferente, eu sou inadequado, logo eu sou genial, logo eu sou perfeito. Não, é o contrário, é abrir mão da perfeição, da genialidade, da completude, para reconhecer a vida como um trabalho. É estranho isso, porque o que o Sócrates está querendo dizer é que você deve aceitar a incompletude para então trabalhar. Enquanto você busca a perfeição, você ignora o trabalho, porque ele tem a ver com o resultado final só. É tudo que o Sócrates não está interessado. Quer dizer, o Sócrates, ele é um grande marqueteiro em relação ao Alcebiades, e Alcebiades, nesse sentido, tem a reclamação lá, tem a razão na reclamação dele do banquete, né, que o Sócrates tira tudo de você sem você perceber, porque ele tá dizendo para o Alcebiades que vai ajudá-lo a, a liderar Atenas, a ser um grande líder para Atenas. Só que, no fundo, a aposta do Sócrates é que, sim, se ele se tornar essa pessoa que vai cuidar de si, ele pode ser um grande líder para Atenas. Mas, se ele fizer isso, ele vai perceber que ele tem um trabalho mais importante para fazer do que ser um político. Né? Então, é meio que um jogo de sedução contínua ali. Né? Tem uma erótica envolvida nesse processo. Patrícia, acho que você ia falar alguma coisa que eu te cortei. Não, eu que me peço desculpa. É que você falou na consciência do vazio. O erro você pode considerar como essa consciência do vazio que dá o espaço para você pensar a ação ou para você agir no. É como se fosse uma. O erro é só uma. Não é um erro, a palavra não é um erro, é só um vazio que é criado para Porque você eu entrar. acho que estão em lógicas diferentes. Quando você fala erro, você está dentro de uma lógica e você acha que ele pode ser consertado. Sócrates não quer consertar Alcebiades. Ele quer que ele se esclareça. Ele quer que ele assuma as rédeas da sua vida, né? Ele quer que ele encontre um sentido de vida. Mas ele não acha que ele está errado. Alcebiades que tem medo de errar. Porque ele tem medo de errar porque ele quer ser perfeito. Por isso que eu acho que a ignorância não tem a ver com o erro, porque o erro demanda a perfeição. Ele faz parte desse conjunto, né, digamos assim, de preposições da lógica de um progresso, de uma evolução. Eu acho que o Sócrates ele está querendo dizer vamos trilhar para um outro caminho completamente distinto. A importância vai ser você se constituir enquanto tal, e esse enquanto tal não tem finalidade. Ele não leva para lugar nenhum. Mas a partir daí, quando você cuida de si, você não faz nada perfeito. Mas tudo o que você fizer será verdadeiro. Olha que diferença. Isso é a aposta do Sócrates. O Sócrates nunca fez nada na vida. Assim, se você for olhar a partir, por exemplo, de parâmetros, sei lá, Bill Gates, Elon Musk e etc e tal, Sócrates é um grande fracassado, né? Viveu 80 anos, que obra que ele fez? Nenhuma. Que construção,
que ele produziu? Nenhuma. Tudo bem, mas na época dele, ele dominou a região dele? Não, ele vivia quase como um escravo, né, assim, na prática, Sócrates vivia como um despossuído, né. Esses parâmetros de sucesso, de eficiência, de competência, todos são absolutamente estranhos ao Sócrates. Mas eu chego a me arriscar que, muito provavelmente, daqui 2000 anos terão pessoas interessadas em Sócrates e que pessoas que foram muito mais ricas e poderosas que eles serão lembradas só como nomes, né. Porque tudo o que o Sócrates fez não era perfeito, mas era verdadeiro. Tinha sua verdade na realização. Não era porque era verdadeiro porque correspondia a algum parâmetro correto. Não, as coisas que o Sócrates fazia não tinham parâmetro. Inclusive, um dos motivos de julgá-lo é que ele era incontrolável, você não sabia o que que o Sócrates ia fazer, porque ao mesmo tempo que ele procurava Alcebíades, que era a figura proeminente de Atenas, ele era capaz de fazer a mesma coisa com um escravo, o que parecia não fazer sentido algum no processo dele. O que eu estou querendo chamar a atenção, que é um pouco da discussão que a Débora trouxe, é que quando a gente analisa isso friamente, faz muito sentido o que o Sócrates está falando. Mas não caiamos na armadilha de achar que isso é de fácil execução, porque isso é completamente estranho, e aí volta ao começo da aula, dessa estranheza, à nossa cultura. Sócrates não seria uma pessoa proeminente em nosso tempo. É um pouco assustador você pensar isso, que a figura mais importante da antiguidade, que forjou toda a cultura ocidental, se ela existisse originalmente hoje, ela teria grandes chances de passar em brancas nuvens, porque todos os dispositivos que nós temos de reconhecimento de valor são estranhos ao que ele fazia. E isso é muito difícil, porque eu fico pensando em termos terapêuticos, e quando eu falo termos terapêuticos, eu não estou falando do exercício psicólogo, psicanalítico, não. Eu estou falando de termos terapêuticos individuais, né, que também pode ser através de terapia, estrito sensu clínica. Isso é muito confuso, porque se você adotar o parâmetro da sua cultura, da nossa cultura, levará a gente a um caminho muito distinto de tudo que a gente está discutindo aqui. Mas se você adotar esse olhar, porque é isso que tem, né? Você não pode adotar os parâmetros do Sócrates, porque o Sócrates não tem parâmetro. Né? O que eu devo fazer? Não sei. É o que Alcebiades reclama com ele. Você me tirou tudo e não me deu nada. Mas ele não era um líder, Sócrates. Sequer ele era um coach. Ele não tem o que oferecer. O que ele podia fazer era chamar a atenção para que você abra mão de posturas que te ilude. Né? Por isso que eu chamo, acho que essa expressão que é muito mais nova do que Sócrates não falava disso,
é uma expressão da época do Kant, que é esclarecimento, né, iluminação, né, a expressão em alemão é Aufklärung, que é isso, é se iluminar, é se esclarecer, é se abrir, né? É, é um pouco disso. Lucas, por favor. É interessante, professor, ouvir o senhor falando isso, porque foi uma questão de análise hoje, né? Eu falei para minha terapeuta sobre isso, essa como que às vezes é difícil para a gente conviver, a gente que eu falo que na sociedade de hoje, quem faz um mínimo, quem se esforça um pouquinho, se destaca muito, né? Porque o normal é não se esforçar, né? É a sociedade que não pensa, que não tá disposta, né? E eu falei com a minha terapeuta de uma angústia que eu tenho como psicólogo em formação, em pensar se será que a gente ainda vai ter gente interessada em se escutar daqui uns 10 anos? Será que eu vou ter trabalho como psicoterapeuta? Eu fico com um pouco de medo, sabe? Porque parece que essa cultura de tudo muito rápido, de tudo muito, né? As pessoas não estão com tempo, não querem pensar, vamos rir, né? Vamos fazer um TikTokzinho e resolver isso daí. Isso me causa alguma repulsa, né? E você falou do Sócrates ser rechaçado ou não receber a devida importância, é um pouco assustador, faz eco nesse pensamento meu. Eu acho que é assustador mesmo. Não serei eu que te enganarei dizendo que não. Posto isso, eu acho que tem algo que é absolutamente inesperado que aconteceu, que foi a pandemia. Eu acho que toda a forma que a gente usava para nos iludirmos de nossas precariedades psíquicas foram todas muito expostas. Então, muitas mentiras que nós contávamos a nós mesmos perderam o seu caráter ilusório, né? Então, nesse sentido, eu acho que talvez seja a profissão do futuro, Lucas, porque eu acho que a gente caminha cada vez mais por uma realidade muito difícil de se manter a sanidade mental, né? É um trabalho de coisas e acho assim, eu realmente eu temo muito, por exemplo, para as minhas sobrinhas que são bem mais novas, porque eu acho que pelo menos a gente tem uma experiência anterior que dá um contraste com a nossa cultura e com isso permite para quem quer refletir, questionar, discutir, né? Mas tem gerações muito novas, elas estão crescendo dentro desse ambiente. E aí é muito mais difícil você perceber, né, esse, eh, essa, essa alienação sem fim, né? Porque eu acho que tem um pouco disso, né? Por outro lado, Lucas, eu acho também que, no fundo, tudo que a gente faz, não importa que seja ser psicólogo, professor, artista, médico, não importa o que seja, a gente faz por uma necessidade nossa, né? Claro que a gente reconhece uma importância coletiva naquilo, porque também senão fica insustentável. Mas é um pouco disso, quer dizer, a gente tenta fazer da melhor forma possível, a gente tenta viver com a melhor qualidade de vida possível, mas no fundo, né, o Sartre tem uma expressão muito boa que ele diz: "Quando a gente escolhe, os dados já estão rolando", né. Então, assim, quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente já decidiu antes, sem que a gente percebesse, né, a gente já encaminhou para aquilo, o que também faz com que a gente possa mudar no meio do caminho, porque as coisas vão mudando, né. Mas no fundo, cada escolha que você faz, eu acho sinceramente, uma vez eu vi a professora Scarlett Martin falando
uma coisa que acho que faz todo sentido. A Scarlett disse que ela desconfiava que toda pessoa que se tornava professor como profissão era um belo recurso para não deixar de ser aluno. Então, que no fundo todo professor não quer deixar de ser aluno. Então, ele encontra qual é a forma, como ele não pode ser aluno a vida inteira, ele escolhe uma profissão que ele é obrigado a estudar o tempo todo. Então, de alguma forma, mantém a figura do aluno, né? Então, eu acho que tem no fundo, as profissões e ocupações que a gente escolhe, quando a gente pode escolher, porque isso também não é algo garantido, né? Muitas vezes você tem que fazer o que há à sua disposição para a sobrevivência, né? É interessante para quem já me conhece há mais tempo, já conhece esse exemplo que eu vou dar, mas eu acho que é pertinente. Ah, a Hannah Arendt, na Condição Humana, no livro A Condição Humana, ela defende que existem 3 dimensões fundamentais da condição humana. Uma ela chama, eu vou citar em inglês, porque a nova revisão da tradução é bem problemática, então, a primeira ela chama de labor, né? Se a gente fosse fazer uma tradução direta, seria labor. A segunda condição ela chama de work. Se a gente for fazer uma tradução direta, a gente poderia chamar de trabalho. E a terceira ela chama de action, ação. Não? O labor, para ela, é uma dimensão da condição humana que está preocupada com a sobrevivência. Tem um lado nosso que está voltado só para chegar vivo amanhã. É a única coisa que está preocupado. Amanhã eu preciso acordar. Né? Então tem a ver com toda a questão de proteção, de alimentação, né? De administração de riscos. Isso é labor. O work, trabalho, tem a ver com a produção, tem a ver com a capacidade de manufaturar as coisas. Então, tem a ver tanto com a tecnologia de criar coisas, como com a própria arte, né? De quadros, esculturas, exposições, instalações. Tem a ver com essa capacidade que a gente tem de visar um objeto final e projetar o alcance desse objeto final. Isso é o work. E a terceira é action, ação. A ação para ela é o encontro da gente. Seria essa dimensão humana, humanitária, né? De vivermos juntos, de trocarmos, de nos constituirmos com os encontros e desencontros que temos na vida. E para ela o que é trágico é que a condição humana depende dessas 3 atividades. E para ela a modernidade fez um colapsamento do action com o work, né? O encontro que a gente tem entre nós precisa ter alguma utilidade, né? Por que eu estou conversando com a pessoa? Ah, porque eu preciso fazer networking, porque ela vai me falar alguma coisa que eu preciso saber, porque a ideia de que eu converso só para conhecer a pessoa e com isso haver uma troca, que necessariamente vai transformar a gente, mas sem a preocupação de uma utilidade, para ela foi perdida. Então o action se transformou em work. Mas é mais trágico para ela, porque o work se transformou em label. A gente não produz mais e pronto. A gente está numa produção sem fim, né? O que ela chama, usando expressões filosóficas, de uma produção sem telos, né? Telos, finalidade. É uma loucura, você só produz algo para obter algo. Ela diz, não, na modernidade você produz para produzir. Né? Você não tem aonde parar. Né? É aquele negócio assim, aonde você quer chegar? Eu quero chegar a 1 milhão, de 1 milhão eu quero chegar a 10 milhões, de 10 milhões eu quero chegar a 50 milhões, e eu quero, eu quero, eu quero. Eu não quero escrever um livro, eu quero escrever um livro, e depois que eu escrevo um livro, eu quero escrever um segundo, depois que eu escrevo um segundo, eu quero escrever um terceiro.
é a ideia de que a gente não consegue ter a dimensão da saciedade. Portanto, a gente não tem a dimensão da felicidade, porque a gente nunca chega a lugar nenhum. É a ideia de que o que você faz, e você responde o que você faz para sobreviver. É estranho, o trabalho não deveria ser labor. Trabalho você faz para produzir algo, mas você trabalha hoje em dia para se sustentar. Então não é trabalho, é labor, é labor. Então, para ela, a modernidade ela tem uma crise sem fim, que é transformar tudo em subsistência. Só que, respondendo à sua questão, que não era uma pergunta, mas ajudando a pensar sobre o que você trouxe, Lucas, isso não tem como dar certo. Sabe por que que não tem como dar certo? Não é porque a solução é a solução grega ou qualquer coisa assim, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que a nossa cultura, ela, ao mesmo tempo que é profundamente humana, né, antropocena, onde tudo passa a ser imagem do humano, há uma superioridade, diria eu, pornográfica do humano sobre tudo. Ao mesmo tempo, ela é uma opressão da dimensão humana. Tudo que é humano, que é a ambiguidade, a incerteza, a indeterminação, a imprevisibilidade, são mal vistos pela nossa cultura. Então eu acho que a gente está vivendo um desafio muito grande, que é, por um lado, é essa cultura que a gente tem, né. Não me parece razoável ignorá-la. Não vai fazer com que ela melhore e nós vivemos nela, nós não temos outra cultura, né. A gente não pode: "Ah, eu não quero essa cultura, eu quero outra". Não rola. Por outro lado, me parece que se entregar a essa cultura é quase que um suicídio, porque vai te levar a um ponto de destruição. Eu esqueci o nome, não sei se vocês vão lembrar, que certamente vocês conhecem, um rapaz que faz uns desenhos no Instagram, que foi muito famoso na pandemia, acho que é Pedro Vinícius, pode ser o nome dele? É, Patrícia, Pedro Vinícius. Eu acho ele fabuloso. Procurem depois no Instagram, Pedro Vinícius. Ele é genial e ele é muito novo. É irritantemente novo para ser tão genial. Mas ele tem um dos cartazes que ele faz desenhos, né, e um dos primeiros cartazes dele que estourou, eu não vou saber dizer direito, mas, assim, era alguma coisa nesse sentido: "Se você está feliz, você está desinformado". Que é assim, é duro ler isso, mas de alguma forma, o que ele está querendo dizer é que há uma contradição destrutiva na nossa cultura, né. Não que você não possa ser feliz objetivamente, né, mas essa felicidade, ela precisa ser construída, trabalhada, produzida, tecida a fórceps na nossa cultura, né. E aí, nesse sentido, me parece que é a única postura saudável que podemos ter no nosso próprio tempo, que é, em certa medida, não se retirar da cultura, não negar a cultura, mas tentar tensionar a cultura, né, tentar discutir, tentar resistir, né, como uma expressão que eu adoro do falecido dramaturgo Zé Celso Martinez Correia, que ele dizia: "Resistir para reexistir",
né? Você não só resiste, porque ele disse, só resistir é desumano. Quem resiste é pedra, né? Como resistência só. Então, toda pessoa que resiste somente, ela está se desumanizando. É impressionante a sacada dele. Você resiste para criar uma nova existência, para reexistir. Resistir para reexistir, né? Então, é um pouco disso, porque não se trata da negação da cultura, mas se trata de uma discussão, né? De um, de um, de uma resistência que quer provocar algo de novo, né? Que quer abrir uma nova possibilidade. Nesse sentido, essa estranheza que eu estou chamando a atenção no diálogo, ela não é de uma natureza que a faça ser transposta, superada, em direção a uma clareza de um pensamento seguro, né? Sócrates não está dizendo, Alcebiades, você está errado. De novo aqui, Patrícia, o erro. Não é isso que ele está dizendo, que ele está errado e ele precisa se consertar. É uma estranheza da qual você não deve abrir mão dela. É uma estranheza que você deve cultivá-la. Porque se vocês forem perceber, tentem imaginar algum momento da vida em que você sentiu uma estranheza radical. Muito provavelmente, ela vai ter uma natureza da sensação de que alguma coisa rompeu, né? Me lembro sempre do Roda Viva do Chico Buarque, né? Parece que o mundo estancou de repente, né? Parece que alguma coisa se abriu, alguma coisa que estava engrenado, funcionando, alguma coisa, né? Ou a expressão que o Shakespeare gosta de usar, né? Que usa The times is out of joint, né? O tempo está fora do eixo, está fora da dobradiça, né? Alguma coisa está fora do lugar, né? É só porque abre esse espaço que eu posso atuar, que eu posso me constituir conscientemente, que eu posso cuidar de mim, que eu posso me produzir, que eu posso existir em última análise, né? Todas as experiências afetivas de abuso, elas têm uma semelhança muito grande com a ideia de sufocamento, né? A ideia de uma experiência de compressão, né? De apertamento. E é justamente porque você não consegue dar conta desse distanciamento, desse afastamento, dessa estranheza, desse espaço, né? No fundo, a ignorância é uma discussão espacial. Eu preciso garantir esse espaço para que eu possa conhecer, porque senão o conhecimento é opressor. É engraçado, Daniela, estou olhando aqui para você, mas poderia estar olhando para o Lucas e para todo mundo aqui, porque acho que todo mundo sabe disso. Mas é curioso que Freud, quando ele começa a psicanálise, ele usa como instrumento terapêutico a hipnose. Mas ele rapidamente larga a hipnose. Tem alguns motivos pessoais, né, porque ele detestava, ele se achava um péssimo hipnótico, então ele dava um trabalho danado e muitas vezes não dava certo, tudo. Mas tem um motivo que é maravilhoso, é que ele diz: "Mesmo quando a hipnose dá certo e eu consigo levar o paciente à origem do seu trauma, o conhecimento desse trauma não cura ele". E, em última análise, o que ele está dizendo é que a hipnose junta você com trauma, não dá espaço de trabalho, não te dá instrumento para lidar com ele. Já
a ideia da associação livre, de você falar, 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 até que um determinado momento escapa e você começa a perceber do que está acontecendo e lentamente você vai caminhando em direção ao seu trauma, isso garante um espaço de atuação. Isso te dá instrumento de trabalho. Então, de alguma forma, a ignorância defendida por Sócrates para Alcebíades é a garantia de espaço de atuação. Não tem a ver com um erro, não tem a ver com um desvio, não tem a ver com um equívoco. Não é esse o problema do Sócrates. Sócrates não é cartesiano. Ele não está querendo buscar a certeza das coisas. Ele, isso não está nem no horizonte de preocupação do Sócrates. Né? É difícil a gente pensar nisso, porque o nosso olhar retrospectivo. Nós somos filhos de Descartes. Nós queremos. Qual é a lógica disso? Qual é a ciência disso? Qual é, né? É que nem um tempo atrás, eu li um artigo de uma cientista dizendo que uma técnica utilizada pela Ayurvédica tinha sido finalmente comprovada e, portanto, as pessoas podiam recorrer a ela, porque agora ela estava fundamentada cientificamente. Pô, a Ayurvédica existe há, sei lá, 5.000, 6.000 anos, eu nem sei dizer qual é. Assim, a Ayurvédica nunca se preocupou com isso. E não é porque a ciência, em 2023, diz que tem, que ela vai funcionar agora. Né? O que é curioso é que a pessoa, ao escrever o artigo, não diz, bom, agora a gente tem a prova daquilo que já funcionava. Não, ela diz, agora pode usar. Antes não podia, não. Mas antes não podia por quê? Porque não funcionava? Não. Porque não tinha comprovação científica. Então é curioso porque a gente vive contradições que, por um lado, a gente quer garantir a efetividade das coisas. Mas esse mesmo discurso que quer garantir a efetividade das coisas só aceita certas legitimações e outras não. Bom, se é uma cultura da efetivação, se é efetivo e acabou a conversa. Né? A fundamentação é um trabalho posterior. Né? Do mesmo jeito que a ciência ela opera e se desenvolve a despeito dela ser fundamentada ou não. Né? Muitas práticas, muitas aplicações, muitos exercícios científicos, eles são utilizados porque você sabe que dá certo sem você saber por que dá certo no começo. E você não deixa de usar por isso, que isso é um problema da filosofia da ciência, é um problema da filosofia, da teoria, que vai se debruçar para tentar entender e com isso adquirir mais conhecimento. Mas ela não está presa a isso, né? Então é um pouco desse campo, desse trabalho, desse outro registro que a ignorância está, porque para mim é muito importante que isso fique claro, porque eu acho que seria assim, um péssimo serviço a gente entender a ignorância como uma oposição ao rigor. É uma outra realidade. O que o Sócrates está preocupado não é com a objetividade das coisas. O que ele está chamando a atenção é que a objetividade é uma experiência pobre, verdadeira, mas pobre da existência. Né? Um determinado momento a gente vai discutir isso na aula que vem, mas é só para trazer esse exemplo forte. Ele vai dizer: quando você fala com os populares sabem distinguir claramente o que é pedra, o que é pau. Aí Alcebiades, claramente eles não se equivocam. Agora, quando você pergunta qual o homem que corre mais ou qual o cavalo que corre mais, eles não chegam a acordo nenhum. Percebam
O que o Sócrates está dizendo é que quando ele fala do factual, do objetivo, o que que é uma coisa, você sabe dizer. E eles não estão errados, mas é uma aquisição pobre da realidade, né? Eu estou olhando aqui para a Claire é professora, uma grande professora. Eu sempre me lembro, eu ainda não sei, Claire, se ainda continua a placa aí, mas em Poços de Caldas, no sul de Minas, tem uma livraria que toda vez que eu vou, minha família é de Poços de Caldas, onde a Claire mora, uma parte da minha família, que é uma livraria chamada Livraria Porão. E é engraçado que ela não é no porão, né? Ela é dentro de uma galeria. E tem uma placa de, de louça, assim, tipo de quadro negro na frente, que tem um desenho, aquele desenho do Pequeno Príncipe, né? Do chapéu. E tem esse desenho e está escrito assim: se você olha para esse desenho e acha que é um chapéu, você precisa entrar na livraria. Eu não sei se continua ainda esse mesmo quadro lá, mas é um pouco disso, né? Você não pode dizer que uma criança que olha aquilo e diga é um chapéu, que aquilo não é um chapéu, é um chapéu. Mas como no Pequeno Príncipe, se ele disser isso é uma cobra que engoliu um elefante, isso também é uma cobra que engoliu um elefante. E o que o Sócrates está querendo dizer é que o factual, o objetivo, não é que ele esteja errado, porque erro é uma preocupação do factual. Ele só está querendo dizer que a existência toda é reduzida. E ela é reduzida a tal sorte que não dá conta da subjetividade, que é a única preocupação que ele tem. Ele não está preocupado com mais nada, o Sócrates. Ele está dizendo tudo isso que você sabe, Alcebiades, deve ter alguma utilidade para alguma coisa, mas não tem utilidade para você se conhecer e se transformar. Isso não tem. O que tem utilidade, o primeiro passo para isso é a ignorância. Portanto, é isso que eu queria dizer como a última coisa de hoje. Por favor, não tomemos isso como um elogio gratuito à ignorância. Não é uma aceitação das coisas serem incompletas, imperfeitas, equivocadas e pronto. Não se trata disso, é o contrário. É uma preocupação muito maior de uma compreensão no sentido profundo da palavra, né? Não de você dar conta de tudo, mas de você olhar, de você perceber. É uma percepção de que o trabalho de subjetivação não pode estar restrito à objetividade, porque ele exige, ele demanda, ele lida com a realidade que extrapola em muito o objetivo. Mas é claro que o Sócrates não está dizendo que o objetivo não exista, que o objetivo não tem o seu valor, né? É você saber de algo que objetivamente é assim, ok, mas você cria outras relações com aquilo que quando você pensa só objetivamente você perde. E o que ele está querendo dizer é que para Alcebiades se tornar a pessoa que ele quer se tornar, ou seja, o que ele fizer ter verdade, o que ele fizer ser verdadeiro, ele precisa mudar de pista. Ele precisa encarar a vida de outra forma. E ele só pode fazer isso se ele olhar para a ignorância, se ele admitir a ignorância, se ele passar a trabalhar com um olhar ignorante. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Bom, acho que eu queria falar outras coisas também, mas eu vou me esforçar, prometo que eu vou me esforçar para a aula que vem a gente encerrar esse tema e na outra semana começar o conhecimento de forma objetiva. Mas percebam que eu já estou trazendo de contrabando a questão do conhecimento.
Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, por favor. Bom, gente, então muitíssimo obrigado pela companhia, por esse trabalho em conjunto aqui à noite. Se cuidem e nos vemos semana que vem, então. Uma ótima noite para todo mundo. Tchau, Marcelo. Boa noite, Boa gente. noite.